Oi, gente, eu sou Thaís, professora aqui da Já Passei, e a gente vai responder agora uma questão. A Secretaria de Educação de um município paulista promoveu um encontro de professores da Educação Básica 1 para discutirem o tema ciências, pesquisa, investigação e cotidiano. Logo no início foi abordada a importância de se proporcionar aos alunos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à ciência, com propósitos educacionais amplos, isto é, sem visar a formação de cientistas. Partindo dessa colocação, o coordenador do encontro comentou que, no cotidiano escolar, para desenvolver um trabalho pedagógico nessa perspectiva, pode-se empregar as sequências de ensino investigativas, que são as CIs, de Carvalho, que está na obra de Carvalho. Ou seja, sequências de atividades, que são aulas, abrangendo um tópico do programa escolar, em que cada uma das atividades é planejada sob o ponto de vista do material e das interações didáticas. Conforme a obra, essa proposta visa proporcionar aos alunos condições de iniciarem novos conhecimentos a partir de seus conhecimentos prévios, de formularem ideias próprias, podendo discuti-las com seus colegas e o professor. A autora afirma que, assim fazendo, os alunos... Então, a gente está falando aqui sobre o ensino de ciências por investigação, obra de Carvalho, e está falando sobre aqui uma sequência de atividades, em que tem a aula, aí o aluno ele tem a oportunidade de articular aquilo que ele está aprendendo, aquele conhecimento que ele está adquirindo ali, com conhecimentos já prévios dele, para ele poder reformular isso por ele mesmo e também trocar com o professor e com o aluno, discutir isso entre o grupo para estabelecer novos conhecimentos, certo? E aí, nessa perspectiva, então, a autora afirma que assim fazendo, os alunos eles vão adquirir certezas irrefutáveis, passam do conhecimento espontâneo para o conhecimento científico, efetuam especulações de questões imateriais e subjetivas, transformam a informação em saber verdadeiro e inquestionável, ou passam do conhecimento do senso comum ao conhecimento empírico. Vamos lá, tem duas aqui que a gente já consegue ver que são parecidas e que já são eliminadas, que são A e a D. Por quê? Primeiro fala de certezas irrefutáveis e de saber verdadeiro e inquestionável. Nenhuma certeza é irrefutável, nenhum saber é inquestionável. E pelo contrário, qual que é a ação da escola? É exatamente fazer com que o aluno seja cada vez mais reflexivo, crítico, para que ele cada vez mais questione as coisas e busque novos conhecimentos. Então não existe saberes irrefutáveis, tudo pode ser questionado com pesquisa, com aprofundamento, com trocas. Então, não é para ficar algo irrefutável. Pelo contrário, é para que a gente tenha cada vez mais discussões e mais aprofundamentos. Então, essas aqui já estão bem fora, são aquelas que a gente considera mais absurdas. Aí, restam 3 alternativas, conhecimento espontâneo para o científico. Aí, a C, efetuam especulações sobre questões imateriais e subjetivas. Não, porque nessas investigações, primeiro, a gente teve a aula, a exposição da aula ali do professor que vai trazer uma série de conhecimentos que podem ser conhecimentos materiais, como podem ser imateriais, podem ser objetivos e podem ser subjetivos. Então, aqui não é só dessa forma que foi colocado aqui, e pelo contrário, o que vai acontecer nesse ensino de ciências por investigação? O professor, ele vai trazer aula e depois ele vai pedir para os alunos, de repente, fazerem alguma pesquisa, alguma experiência, e essas experiências, essas pesquisas, elas vão ser materiais, elas vão ser objetivas, elas vão gerar um novo conhecimento, novas interpretações. Então, não é a alternativa C, ela também foge bastante. Aí, a gente fica com a B e com a E, e aí vamos fazer uma paralela entre elas. Quando a gente fala de conhecimento espontâneo ou conhecimento do senso comum, as concepções são muito parecidas, Eu não sei se estava em vocês, conhecimento espontâneo e conhecimentos comuns. As concepções são muito semelhantes. Digamos que esse senso comum ou conhecimento espontâneo é aquilo que o aluno já tem da vida dele, ele já tem alguns entendimentos. Eu posso fazer algumas perguntas para o meu aluno e talvez ele não saiba cientificamente qual é o termo correto, o que está acontecendo ali, mas ele vai ter sensações, Ele vai ter ideias, isso que são espontâneas. Então, lá no livro, na aula, eu dei um exemplo de algo que eu vi nas redes sociais de um ventilador. Não sei se vocês lembram desse exemplo. Tem um ventilador, a pessoa tinha um ventilador e o ventilador estava fazendo um barulho muito chato porque estava faltando uma das hélices, uma binha estava faltando. E aí fazia um barulho muito grande. E aí a pessoa olhou assim e falou,
resolveu tirar uma outra aba que estava ali em paralelo com essa que tinha sido perdida, né? Essa outra hélice, tirou e aí equilibrou o ventilador, digamos assim, e o barulho parou. E a pessoa falou, nossa, não sei onde eu aprendi, mas eu fiz. É um conhecimento espontâneo, você, por suposição, será que se eu tirar, então, dali do outro lado, pode equilibrar e aí o barulho vai parar, né, de ser feito. É um conhecimento espontâneo ali, talvez, e aí a gente pode pensar nessa perspectiva. E quando aí o professor significa isso para a aula, quando ele pega, por exemplo, esse exemplo específico, traz para a aula dele e explica para os alunos por que isso aconteceu, qual é a fundamentação disso, por que o equilíbrio é necessário para essa questão do ventilador e tal, ele vai estar trazendo aquele conhecimento espontâneo que o aluno trouxe, que ele entendeu espontaneamente, para o plano científico, né, para o conhecimento científico fundamentado, com teoria, com pesquisa, com documentação, com uma série de coisas, com experiências, investigação. Então, aqui a gente parte de algo que é espontâneo, que é comum, que o aluno já traz, e estabelece uma relação. E esse é o papel da escola. O papel da escola é fazer com que a gente articule aquele conhecimento espontâneo do aluno e traga esse conhecimento para a base científica. O aluno, ele precisa entender o porquê das coisas, qual é a base disso, para que ele não fique ali no campo do eu acho, do que parece. Parece não, eu fiz uma investigação, uma pesquisa, e com base nessa pesquisa e com base nestes dados específicos, a conclusão que nós chegamos é essa. E a gente sai daquela coisa do espontâneo, do senso comum, do que o achismo, e parte realmente para dados, que não são irrefutáveis, que podem ser contestados sim, e reapresentados, tá? Aí por que não é a alternativa? Então aqui é a alternativa B. Por que não é a E? Porque a E fala de partir do conhecimento do senso comum para o conhecimento empírico. Empírico é interno. Mas quando eu falo de científico, eu estou externalizando um conhecimento espontâneo. Então, eu estou trazendo do interno, que é meu, para o externo, né? Que é mais geral. E externo principalmente, porque tem uma relação de troca. Vocês viram que uma das etapas é trocar o que eu tenho de conceito ali meu com os meus colegas, com o professor. Eu estou externalizando isso. Então, não é meu, é colaborativo, né? E é uma troca. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Mas se ficou alguma dúvida, manda mensagem que a gente conversa. Até mais.